Deputados cobram emendas e governo ameaça cortar verba em negociação para a PEC dos precatórios. A votação da PEC, proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que autoriza o governo a gastar mais em ano eleitoral e viabiliza o programa social com a marca de Jair Bolsonaro, se tornou motivo para uma queda de braço entre Câmara e Palácio do Planalto em relação à verba para emendas parlamentares. Enquanto deputados da base e de partidos independentes pedem a liberação de mais recursos para votarem a favor da proposta, aliados de Bolsonaro passaram a ameaçar cortar até mesmo as emendas impositivas, aquelas que obrigatoriamente precisam ser pagas pelo governo, de quem não apoiar a PEC, que deve voltar à pauta da Câmara nesta quarta-feira. Essas emendas parlamentares é a forma de deputados e senadores enviarem dinheiro do orçamento federal para obras e projetos em suas bases eleitorais. Isso implica o capital político dos congressistas e tem um peso ainda maior com a proximidade das eleições de 2022. Líderes partidários das bases do governo na Câmara intensificaram nos últimos dias a pressão para que deputados estejam presencialmente nesta quarta em Brasília, em mais uma tentativa de votar a proposta que abre espaço no orçamento. São necessários pelo menos 308 votos em 2 turnos para que a PEC seja aprovada e siga para o Senado. Nesse governo, tudo funciona à base de pressão. Se não votar a favor, eu vou cortar emendas. Se não votar a favor, eu vou acionar minha máquina de fake news e vou detonar você no seu estado. Se não votar a favor, a Polícia Federal vai para cima, Desse jeito, o governo ganha, ou sempre ganha. Para alguns analistas, a PEC dos precatórios não será votada hoje. Por conta do feriado, alguns parlamentares ainda estariam viajando e outros não costumam chegar em Brasília na quarta para irem embora na quinta. Covid-19 volta a crescer na Europa, América e em países como China e Rússia. Enquanto o aumento da vacinação derruba o número de casos, hospitalizações e mortes no Brasil, alguns desses indicadores voltaram a crescer em diversos países na América, Europa e em nações como Rússia e China. Os motivos vão desde os baixos índices de vacinação em alguns países ao aumento da circulação de pessoas em regiões vacinadas. Nos países com alta vacinação, as mortes crescem em ritmo menor do que o número de casos. A semana terminada em 19 de outubro contabilizou 1,3 milhões de casos, alta de 7% em relação à anterior, segundo o Centro Europeu de Controle de Doenças. Embora países com alto índice de imunização já tenham ligado o alerta, o problema é mais grave na Europa Oriental, em razão da vacinação lenta. Por lá, 12 países registram aumentos de mortes há pelo menos 2 semanas, em 8 deles há 4. Impressionante, enquanto países de primeiro mundo patinam no ritmo da imunização dos seus povos, o Brasil faz a lição de casa. Isso se chama SUS. Isso se chama incentivo a campanhas. Lembram? Todos os anos temos no mês de abril o dia da vacinação infantil e também a vacina para idosos contra a gripe. Não é à toa que os nossos casos caíram de 4.000 em 24 horas para menos de 100. E viva ao SUS! Varginha. Especialistas apontam semelhanças com a chacina no Jacarezinho. A ação policial responsável pela morte de 26 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a banco em Varginha, Minas Gerais, tem pontos em comum com a chacina no Jacarezinho.
na zona norte do Rio de Janeiro, como o elevado número de mortes e indícios de adulteração na cena do crime, de acordo com especialistas em segurança pública ouvidos pelo UOL. O Ministério Público de Minas Gerais, a OAB, Ordens dos Advogados do Brasil, e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa apuram se houve excesso no interior mineiro. A PM de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ação. Relatório da inteligência da polícia, a qual o UOL teve acesso, identifica 20 dos suspeitos mortos que integravam núcleos do grupo em Minas Gerais e Goiás. Na área rural de Varginha, as mortes se concentraram em ações simultâneas em 2 chácaras. Já no Rio, foram registrados supostos confrontos entre 9 localidades da favela em intervalo de 6 horas. Em maio deste ano, com 27 mortes atribuídas aos policiais, uma a mais em comparação com a cidade mineira, a operação é apontada como a mais letal da polícia carioca. A capitão Laila Brunella, porta-voz da PM de Minas Gerais, contesta o questionamento sobre o alto índice de letalidade na mesma operação e o pedido de informações sobre números de mortes, entre outras incursões feitas por forças de segurança no estado. Não é um parâmetro, não mensuramos o tamanho de uma operação pela quantidade de mortos, mas por quantas vidas nós salvamos. Deixou de acontecer um crime grandioso na cidade, rebateu a capitã. Embora a ação na cidade mineira ainda esteja em fase inicial de investigação, especialistas em segurança pública ouvidas pelo UOL veem indícios para investigar o caso. A retirada dos corpos esvazia a investigação e o laudo de perícia de local. Não estou dizendo que houve uma adulteração da cena do crime, mas isso precisa ser investigado, diz o analista Cássio Taione. Entendam, no Jacarezinho foi feita uma operação em uma comunidade urbana para combater o tráfico. Agora estamos lidando com um grupo fortemente armado em uma zona rural. Mas ambas as operações possuem altíssima letalidade e seguem a lógica de que investiga-se pouco e mata-se muito. As mortes interrompem as chances de avanço nas investigações. Compara. No entendimento dele, a ação em Varginha poderia ter sido melhor planejada. A Polícia Militar teve 1 semana para planejar esta ação, que foi feita sem a participação da Polícia Civil, que poderia ajudar com informações de investigações sobre o novo cangaço no Brasil, analisa. A Polícia Militar não foi treinada para matar, por isso precisa ser investigada. Se não houve a participação da Polícia Civil e os corpos foram retirados antes da perícia chegar ao local, a ação se torna ilegal e os policiais deverão responder por isso. E nem precisa ser perito, basta contar a quantidade de armas apreendidas para a quantidade de bandidos mortos. É totalmente desproporcional. A comparação com a chacina do Rio de Janeiro é que, segundo investigações, uma das vítimas foi morta dentro de casa na frente da irmã de 9 anos e não tinha nenhuma ligação com o crime organizado, muito menos passagem pela polícia. Voo atrasa e passageiro quebra guichê da companhia Gol no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Um passageiro quebrou ontem o guichê da empresa Gol Linhas Aéreas no aeroporto de Guarulhos, após atraso em voo, e por suposta falta de atendimento, o que a companhia nega. O homem destruiu o check-in da companhia com um pedestal e em seguida afirmou: "Chamem a polícia. Cadê? Eu quero que vocês resolvam. O meu menino só tem 5 meses, ele não tem culpa disso, ele não vai pagar por isso." Depois do ocorrido, o casal não foi encontrado para comentar sobre o assunto.
Vejam o vídeo.